Hoje nós falaremos sobre modificação cultural, tá? É um assunto bem extenso, não daria aqui para falar em 30 minutos que nós temos, vamos ser fiéis a esse tempo que já está correndo aqui, mas eu quero deixar um gostinho no seu coração para que você venha a nos perguntar mais sobre isso, falar com o seu clube, nos próximos A Live Livre, sobre essa modificação cultural que você precisa exercer na sua faculdade, no seu trabalho, onde você estiver, porque você é um agente de Deus. Nós não somos cristãos que têm medos de escuro ou que fica na retaguarda. Muito pelo contrário, nós somos cristãos que levam a luz a lugares obscuros, a lugares que não têm luz, que você possa brilhar a luz de Jesus nesses dias. Cultura significa o modo de vida de um povo e ela é transmitida de geração em geração. E a cultura, você bem sabe que constantemente ela passa por mudanças, porque nós temos contato com pessoas de outras culturas, de outros costumes, outros dogmas, outros comportamentos. E a sua personalidade às vezes vai mudando também, você vai se tornando diferente. Eu espero que você esteja muito melhor do que o ano passado. Eu espero que você esteja muito melhor do que aquele dia que você se encontrou com Jesus. Porque viver com Jesus, ele vai nos transformando, ele vai introduzindo a cultura dos céus em nossas vidas. Que bom que ele faz isso. E em tempos como esse, você há de concordar comigo que muitas vezes há uma santa inquietação dentro de nós. Muitas vezes nós queremos nos revoltar com a política, nos revoltar com o mundo caído, que muito gera em nosso coração um sentimento de incapacidade, muitas vezes, de tristeza ou de insuficiência. Eu estou num grupo do Telegram, entrei, eu acho que essa semana, e a cada 20 minutos chega uma notícia de política. Cada 20 minutos. Você rola assim a barrinha de notificação, tem um monte. E eu fiz dessa forma para ficar mais atualizado, mas isso já está começando a me incomodar. Eu preciso silenciar e entrar nos tempos que eu estou ali só para isso. E eu pude acompanhar também, eu entro muito pouco no Twitter, mas eu entrei essa semana para ver como é que estava lá, o que o pessoal estava falando. E vi muitas pessoas, até alguns de vocês aí publicando: nossa, o Brasil já não tem mais jeito, já não aguento mais esse Brasil, olha de novo isso, e de novo aquilo, né? Vamos, Mateus rindo. Mas eu entendo que em toda a história, isso é bom, tá? Em toda a história há pessoas que se levantaram em inconformidade, levantando uma bandeira contra a cultura que estava redigindo aqueles momentos, aqueles dias, aquela sociedade. Isso é bom, porque Deus gera em nós esse senso de justiça, de fazer algo relevante, de não aceitar as coisas como elas estão, porque nós somos cristãos que não estão amarrados ao roldão da história, ou destinados a um fracasso, ou destinados àquilo sem mudança. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós todos podemos ser profetas, nós temos a palavra dele em nossas bocas, e nós podemos mudar o destino, inclusive de uma nação. Nós podemos, a começar, mudar o destino da nossa cidade, da nossa casa, da nossa própria vida, através de verdades contidas na palavra de Deus. Então, sim, nós precisamos ter essa inconformidade nos dias de hoje e não aceitar essa cultura que tanto está sendo celebrada e aplaudida por muitos. Mas nós não faremos isso na força do braço. Sim, há decisões pessoais e responsabilidades pessoais que eu e você precisamos tomar, mas nós devemos nos apegar a Deus, porque é Ele quem tem toda a sabedoria, Ele que porta toda a sabedoria do mundo. Nele nós temos acesso a coisas que, por exemplo, o incrédulo não tem. Então as novas ideias ou movimentos que eu e você precisamos fazer nesses dias, nós devemos buscar em Deus. Deus, ele tem a resposta para todas as coisas, a Bíblia tem a resposta para tudo. Se você recorrer à Bíblia, você vai ter uma base para dialogar e bater de frente com tudo que está sendo exposto lá fora. Amém até aqui? O Salomão, que foi um homem muito sábio, ele já dizia que não há nada novo debaixo do céu. Então, o que você está vendo hoje não é novo. Na verdade, eu quero que você mude a sua mentalidade e pense que nós estamos muito melhor do que um dia estivemos. Muito se fala que o Brasil está em número, alguns falam de milhões e milhões e milhões de passando fome, alguns números meio loucos assim que eles tiram da mente. Mas se você for puxar na história, a história da igreja nos anos 70 depois de Cristo, a igreja sofreu muito, ali sim passou-se muita fome.
Os romanos fizeram um cerco em Jerusalém e eles não tinham onde buscar comida, e muitos ali foram martirizados. Foi uma perseguição muito grande, se for ver na igreja primitiva. Então nós estamos muito melhores, nós estamos caminhando para o triunfo de Jesus. Nós não estamos caminhando para o fracasso. A Bíblia diz que Cristo ficará nos céus até o tempo de restauração de todas as coisas. Ou seja, os reinos deste mundo serão o seu reino. Não, nós não estamos fadados ao fracasso e caminhando para o fim, para a destruição. Mude a sua mente. Tem muitas pessoas que pensam, quanto mais pior está ficando o mundo, mais próximo está chegando o dia de Jesus. Não, o mundo está ficando melhor. Pô, mas eu vejo tanta corrupção ao meu redor, eu vejo tanta mentira, tanta coisa que não dá para eu acreditar nisso. Não. Puxa a história, vai estudar, veja a igreja primitiva, veja tudo o que eles passaram. Cabeças de apóstolos rolaram para que hoje nós venhamos a viver em liberdade. Muitos pagaram o preço da liberdade lá atrás, então o mundo está caminhando para o melhor. Não há nada novo debaixo do céu. Não se surpreenda com os escândalos que você vê por aí. Eu não falo isso para você se conformar com o mundo, mas é para que você não prenda a sua mente e o seu coração nessas coisas que são exteriores. Apesar de tudo que está acontecendo ao seu redor, você tem que estar bem consigo mesmo, tendo a sua identidade bem estabelecida em Cristo, porque a partir da sua identidade você vai fazer coisas relevantes e não ao contrário. Muitas pessoas querem mudar o mundo, mas não entenderam antes a sua identidade. E você pode até mudar algumas coisas, mas tem prazo de validade. Mas quando você entende a sua identidade em Deus, as coisas que você muda, elas permanecem, elas frutificam. Muitas pessoas tentam nos definir por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que a mídia ou o mundo fala. Mas nós somos definidos pela palavra de Deus, pela opinião de Deus ao nosso respeito. Uma vez filhos, sempre filhos. E portanto, por conta dessa identidade que nós somos chamados para fazer as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Então, diante disso, eu quero entrar no ponto 1, onde nós precisamos entender que há um clamor no mundo. Há pessoas que estão sedentas por Deus, e eu vi isso nos 5 anos que eu passei na faculdade, eu me formei ano passado. As pessoas querem Deus, muitas vezes elas não sabem, mas elas querem Deus. Há um desejo, há um anseio, há uma busca dentro do coração delas por Deus. Elas precisam de Deus, muitas vezes elas satisfazem esse anseio, essa busca que o próprio Deus colocou no coração delas, através de coisas, através de pessoas, através de relacionamentos. Então, você entendendo que há um clamor no mundo, você consegue responder ao mundo de uma maneira diferente. Você consegue ser estratégico. Todas querem Deus, e uma prova disso está lá em Atos 16, no verso 6, onde Paulo se reúne com seus amigos. Eu acho que essa é a terceira viagem missionária de Paulo, segunda ou terceira. Ele se reúne com seus amigos, o Espírito Santo envia eles para pregar, primeiro nas províncias da Ásia. Acontece que enquanto eles estavam indo, um homem lá do outro lado, na Macedônia, começa a clamar: Paulo, passe aqui, passe aqui. Ele clama, ele suplica a Deus, passe aqui. Ele ficou sabendo que Paulo estava numa viagem missionária, e ele simplesmente clama: Paulo, passe aqui. Aí você fala: não entendi nada. Acontece que Macedônia era uma cultura romana, ou seja, não tinha nada dos princípios de Deus, é uma cultura anticristã. E pessoas que vivem debaixo de uma cultura anticristã, elas estão desesperadas. Pessoas que têm uma cultura anticristã dentro da sua casa ou dentro da sua universidade, que é muito comum, e isso vai mudar em nome de Jesus, elas estão desesperadas, elas estão suplicando. E quando ela vê, por exemplo, o Geralt lá se reunindo, e quando elas veem você que é um cristão autêntico, que não se dobra aos princípios desse mundo, um cristão que fala e que cumpre, um cristão honesto, um cristão íntegro, elas vão clamar, elas vão recorrer a você. Há muitas pessoas que estão desesperadas por viverem debaixo de uma cultura anticristã. Só para eu ler o versículo aqui, Atos 16, do 6 ao 10, acompanhe comigo. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem na Macedônia estava em pé e o suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o evangelho naquele lugar. Então,
diante o impedimento do Espírito Santo, olha, vocês não vão por aqui porque há pessoas clamando lá, Paulo e seus amigos se deslocam então até a Macedônia. Paulo, você concorda comigo que Paulo ele tinha uma missão, ele estava de boa fé, ele queria pregar o Evangelho, até aí tudo bem, mas o Espírito Santo ouviu o clamor de pessoas que estavam sofrendo por uma cultura anticristã. O Espírito Santo, ele conhece cada um de nós de uma forma assim tão íntima, tão pessoal e tão profunda, que quando alguém dessa cidade está incomodado e recebe um senso de justiça, não, eu acho que essas coisas não devem caminhar por esse lado, e pedem a ajuda de Deus de alguma forma, fazem uma prece, uma oração, ou até uma reza do jeito delas, você entende que o Espírito Santo transforma essa oração em gemidos inexprimíveis ao Pai, e o Pai, ele precisa de alguém para se mover aqui na terra para levar essa palavra. Deus, ele não quer fazer tudo sozinho, ele quer de forma colaborativa, ele quer cooperar conosco para que a gente possa levar essa palavra às pessoas. E eu não falo aqui simplesmente do Evangelho da salvação, essa é a porta de entrada para o reino de Deus, mas eu falo de uma cultura sendo mudada. Gabriel, como eu vou mudar a cultura, como eu vou mudar o reino de Deus, como eu vou atingir essas pessoas, como eu vou corresponder a esse clamor, se tudo é muito grande, o Brasil é muito imenso, eu não tenho como tocar em todas as esferas da sociedade. Lembre-se de Neemias, ele sentiu a necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém, mas só que depois dessa iniciativa dele, cada um de Jerusalém ali começou a reconstruir o muro que estava à frente da sua casa. Cada um fez o papel que estava à sua vista, cada um fez aquilo que estava visível aos seus olhos ali. Cada um correspondeu com aquilo que tinha em suas mãos, e com isso a reconstrução foi muito grande. Neemias iniciou, mas todo mundo cooperou com aquilo que estava em suas mãos naquele momento. Se você fazer o seu papel lá na sua casa, onde você está hoje, com aquilo que você tem em suas mãos, juntos nós viveremos um tempo de abundância na nossa nação. Eu entendo que o avivamento, ele pode sim começar de pequenos movimentos, de pequenas reuniões, de pequenas igrejas, mas só a reforma que tanto almejamos, ela começa de cima para baixo, ela vem do pico da sociedade para as coisas pequenas. Então eu e você precisamos sim almejar o grande, porque a reforma na qual aguardamos, através do avivamento, precisamos ocupar esses lugares importantes. Você precisa se qualificar, e aqui o Rafa vai falar mais sobre isso. Você precisa se qualificar, você precisa tomar o seu posto e a sua identidade, filho de Deus, para começar a mudar a cultura ao seu redor, em nome de Jesus. O segundo ponto da mensagem, para nós mudarmos a nossa cultura, nós precisamos entender que nós precisamos ser comprometidos à nossa missão. Existe uma frase que provavelmente você deve ouvir falar por várias e várias vezes, que Deus capacita os escolhidos. Isso é uma verdade, porém Deus ele só cumpre a missão quem realmente está comprometido com Ele e com a missão que Ele deu para mim e para você. Em Lucas 10:2, Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peças ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. O texto aqui, por acaso, Deus não utiliza a palavra trabalhadores. O motivo é que Ele tem em vista que trabalho, ele exige compromisso, ele requer disciplina, ele requer disposição. Senão, não há cumprimento do trabalho. E a missão, ela tem a ver com o que está escrito em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, que diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O comprometimento a nossa missão, com a nossa missão, ela deve ser pautada nesse texto. E esse texto, ele fala sobre 3 pontos. O primeiro é sobre a autoridade de Jesus.
Quando você se compromete com a missão, você tem que saber que você tem a autoridade de Jesus sobre a sua vida, sobre a autoridade de Jesus sobre as doenças, as enfermidades, as situações e as circunstâncias ruins. A autoridade de Jesus acompanha você. A missão, o cumprimento, o comprometimento, com a missão, ela é a mensagem as boas novas sobre as más notícias, a verdade sobre a mentira, o certo sobre o errado, o duvidoso entre o correto, a solução entre o problema. Quando eu e você estamos comprometidos com a missão, nós carregamos as boas novas e não fake news ou más notícias. Quando estamos comprometidos com a missão, nós devemos entender que a nossa trajetória é cercada por Jesus, é cercada pela companhia de Jesus. Eu sempre estarei com vocês. Não existe uma condição que Jesus colocou sobre isso, sobre essa promessa. Ele fala assim: eu sempre estarei com vocês. Eu estarei com vocês sempre. O problema talvez disso é que às vezes a gente acha que Deus abandonou a gente, mas é ao contrário, a gente acaba abandonando a Jesus. E mesmo assim a promessa continua, Ele estaria com a gente em todos os momentos, seja eles bons, seja eles ruins, seja desafios mais tranquilos ou desafios mais complexos. A promessa é que Jesus estaria com a gente todos os dias. Vamos pensar na história de Daniel. Sabe, gente, eu sei que nós estamos vivendo num momento bem delicado. E o Gabriel falou aqui, e não é diferente, o povo de Deus também passou por momentos difíceis e delicados. E nós temos um dos maiores exemplos para mim, que é Daniel. Talvez o desafio de hoje é que você estude o livro de Daniel e perceba o contexto que ele está e o posicionamento que ele teve. É isso que nós vamos falar. Nabucodonosor, isso começa em Daniel capítulo 1. Nabucodonosor, ele era rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém e a sitiou, e a tomou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo. Então o rei Nabucodonosor ordenou aos chefes dos oficiais da sua corte que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza. Olha as características que um jovem tinha que ter, era um pré-requisito para que ele pudesse servir ao rei, servir no palácio do rei. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir ao palácio do rei. E esse chefe dos oficiais devia ensinar-lhes e treinar a língua e a literatura dos babilônios. E o que eu quero destacar aqui é que foi determinado pelo rei os pré-requisitos: jovens cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. A cultura, ela mesmo corrompida, mesmo destruída, ela necessita de pessoas prontas, dispostas e qualificadas para servir seus ideais. O sistema, ele por mais sujo que seja, ele não conta com pessoas preguiçosas, indispostas e que não pagam preço. O objetivo de nós nos tornarmos pessoas qualificadas, tornarmos pessoas inteligentes, tornarmos pessoas cultas, jovens que vão fazer a diferença, que vão tomar uma posição de influência. O objetivo de tudo isso não é somente para nós conquistarmos alguma coisa, mas é para acessar lugares obscuros na sociedade e deixar a luz de Jesus brilhar através das nossas vidas. Tem a ver com manifestar o reino dele aonde você está, aonde você frequenta, na sua família, com seus amigos, na sua faculdade, no seu trabalho. As maiores posições de influência, elas não precisam, para haver uma transformação de cultura, na verdade, essas posições de influência não precisam somente de pessoas que são inteligentes e qualificadas, porque isso você acha em qualquer lugar.
Esses pontos de influência têm a ver com inteligência, qualificação, tem a ver também, mas tem a ver com as pessoas que são cheias de Jesus, pessoas que vão manifestar a luz em meio à escuridão. Daniel, quando foi chamado para ser servo do rei, ele passou por um treinamento. E esse treinamento, ele se absteu da comida do rei e jejuou. E o resultado disso, sabe o que foi? Ele ficou mais saudável e Deus deu mais sabedoria para ele do que os outros jovens que estavam treinando junto com eles, Daniel e seus amigos. Então tem a ver com eu me qualificar, eu estudar, eu me preparar, sim, tem a ver com isso também. E isso tem um único objetivo, de manifestar o reino de Deus aonde você for. E nosso papel é continuar comprometido com Jesus e com a missão que Ele nos deu, que é sobre discipular todo um povo aonde você estiver. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Se você sonha em ter uma posição de influência, seja em qual área que for, comece no pouco. Comece discipulando a sua célula, comece discipulando os seus amigos, a sua família. Comece orando por eles, comece jejuando. Seja fiel com o que foi confiado em suas mãos, pois é disso que nós iremos prestar contas. O que determinou o sucesso de Daniel diante do rei, no final do seu treinamento, no final do seu preparo, foi o comprometimento que ele tinha primeiramente com Deus e depois com a missão que Deus havia dado a ele. Deus fala em Daniel capítulo 1, verso 17, eu vou ler daqui a pouco. E o terceiro ponto é: mantenha-se focado na missão. Eu preciso saber qual a minha missão, eu preciso entender que o mundo tem um clamor, eu preciso se comprometer com ela e eu preciso manter focado na minha missão. Eu preciso ser um bom mordomo da influência de Deus na minha vida. Você precisa ser um bom mordomo da influência de Deus na sua vida. A sabedoria que vem de Deus sobre nós, ela nos dá acesso a lugares inimagináveis. A sua qualificação, o seu preparo, os seus estudos, isso é incrível, Deus te prepara para isso. Só que isso tem que estar atrelado a um propósito divino, senão não vai fazer sentido no final. Porque Deus é quem estabelece em você esse desejo de se qualificar, de se tornar inteligente, de se preparar, de conquistar as posições de influência, mas tem que estar atrelado a um propósito divino na sua vida. Isso é que vai manter a sua influência e a unção operante, para que você possa se posicionar e modificar a cultura. Antes de Daniel ser apresentado diante de Nabucodonosor, após esse treinamento, após esse período de teste, ele precisou dizer não aos manjares do rei, e porque Daniel, ele não se corrompeu com a cultura, não se corrompeu com o sistema, com a corrupção. Daniel, ele tinha pautado, ele tinha no coração dele algo que era atrelado ao propósito dele. Daniel tinha sua confiança em Deus, e Deus, quando Daniel precisou, entrou com providência. Eu já falei, Daniel e seus amigos, eles se tornaram mais saudáveis e fortes, e Deus deu mais sabedoria. Capítulo 1 de Daniel, verso 17 diz: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar tipos de visões e sonhos. Existe aqui a capacidade, a qualificação e a inteligência atrelada a um propósito divino. Antes de Daniel interpretar o sonho do rei, que mudou toda a trajetória de um governo, de um reinado, Daniel, ele passou a madrugada clamando a Deus, para que tivesse a interpretação do sonho. Daniel sabia onde de fato estava a fonte dele, onde estava atrelado o propósito divino dele, onde estava a fonte onde ele conseguia se sustentar.
Manter-se focado com a missão e com o Deus da missão não tem a ver com se desesperar diante de uma notícia ruim. A oração e a devoção a Deus antecipa a sua tomada de decisão. Sabe, gente, o que eu tenho talvez mais orado nos últimos tempos é que Deus, Ele nos deu um amor pela devoção a Ele. Eu tenho orado para que Deus nos dê uma paixão pela palavra dEle como nunca antes. Nós estávamos numa tenda na Live Way e uma moça começou a orar lá e me chamou a atenção, mexeu comigo. Ela falou assim: Deus, que o Brasil respire a palavra de Deus. Sabe, gente, a devoção a Deus, ela tem que ser tudo em nossa vida. Manter-se focado na missão em tempos difíceis depende de uma vida de devoção. Foi através da vida de devoção, da disciplina espiritual de Daniel, de fazer talvez as mesmas coisas diariamente. E Daniel, ele acessou o sistema babilônico junto com seus amigos e obteve o favor de Deus em cada situação que ele enfrentou. Se você estiver comprometido, de fato, estabelecendo o reino de Deus na terra, nada vai te parar. Não vai ser uma situação ruim. Sabe o que acontece? Eu não sei em qual fornalha você está agora, em qual situação você está agora, mas existe o quarto homem na fornalha com você. As adversidades, elas podem vir, mas Deus te dará o livramento no momento oportuno. Manter-se focado na missão, e eu encerro com isso, tem a ver com a soberania de Deus em sua vida. O pastor Giovanni tem falado muito isso, e ele falou o sábado passado lá na Live Way: Deus permanece soberano. Não importa se você está celebrando, se você está num momento de luta, de renúncia, Deus, Ele permanece no seu alto e sublime trono, e está tudo bem com Deus. Deus não vai movimentar o reino, o trono dele por conta de uma situação ruim. Deus, ele permanece no mais alto e sublime trono. Ele está no controle de todas as coisas e está no controle da nossa vida. Nós precisamos entender que quando nós estamos focados no Deus e no Deus da missão e na missão pelo qual Ele nos chamou, atrelado a um propósito divino, nós começamos a entender que tem a ver com a soberania de Deus na nossa vida. Daniel, no contexto de Daniel capítulo 2, Daniel, ele recebe uma sentença de morte, mesmo ele não sendo culpado de nada. O rei, por os magos não saberem interpretar o sonho dele, ele manda exterminar todos os magos, e Daniel e seus amigos estavam no meio. E Daniel fala assim: me dê um tempo, porque eu sei de onde é a minha fonte, eu sei quem vai saber interpretar esse sonho. E Daniel passa a madrugada orando e clamando a Deus. E durante a madrugada o sonho é revelado a Daniel. Sabe o que Daniel faz? Reconhece a soberania de Deus. Louvado seja Deus dos céus. Então, no outro dia, Daniel diante do rei, o rei pergunta a Daniel: Daniel, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel mais uma vez reconhece a soberania de Deus. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei um mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Este é o ponto-chave de manter-se focado. Evidenciar a soberania de Deus. Sim, eu oro para que a Juventude Alive seja pessoas qualificadas, sejam pessoas inteligentes, sejam pessoas prontas, que são pessoas que vão influenciar posições altas, posições influentes. Mas eu creio que Deus também vai evidenciar através de nós a soberania dEle, o quão grande Ele é, o quão soberano Ele é. Quando Daniel revela o sonho do rei e faz a interpretação dele, o rei faz uma resposta para ele, fala uma coisa para ele: Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis,
e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Sabe o que acontece, gente? Quando nós estamos com a nossa missão, qualificados, preparados, atrelado a um propósito divino, comprometido com o Deus e com a missão que Ele deu para nós, vai chegar um momento da conquista, da bênção. Sabe quem que vai se tornar conhecido? O Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Eu creio que esse momento, essa palavra, ela foi certeira para o tempo que nós estamos vivendo. Eu creio que Deus, Ele tem algo soberano para mim e para você. Ele quer nos qualificar, Ele vai nos usar. Ah, Rafael, mas a gente está no interior de São Paulo, numa cidade pequena. Sabe onde Deus quer começar a usar você? Dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade. Você vai ser um ponto de influência do reino de Deus aonde você estiver. Sabe para quê? Para que a soberania dele seja evidenciada. Deus, Ele continua no mais alto e sublime trono. Eu me comprometo com a missão que Ele me deu, com o propósito que Ele me deu, e vou avançar, reconhecendo e abrindo as portas para que o reino dele seja estabelecido. Amém. Eu achei interessante que o Rafa disse que a qualificação nos dá acesso a lugares muitas vezes obscuros, né? Lugares improváveis, lugares que são naturalmente corrompidos. Mas o que te mantém naquele lugar, o que mantém a sua unção, aquilo que você recebeu de Deus operante, é o quanto você está abraçado com o propósito pelo qual você foi chamado. A sua qualificação faz com que você acesse a lugares, mas o que te faz transformar aqueles lugares é o quanto você tem de Deus, o quanto esse propósito estiver bem estabelecido na sua vida. Amém? Você crê nisso? Então que hoje você saia daqui com essa consciência e com também um senso de urgência, porque o mundo está clamando lá fora, porque o mundo está precisando dos filhos de Deus, que eles sejam de fato revelados. Há um clamor no mundo. A natureza aguarda com grande expectativa que eu e você sejamos revelados, que eu e você saiamos dessa cadeira, que eu e você saiamos da poltrona lá da nossa casa, que é tão confortável, saiamos do ar-condicionado, porque aqui é muito gostoso, aqui tem ar-condicionado, tem pessoas cheirosas, aqui tem um bom louvor, enfim, aqui é gostoso, aqui as pessoas sorriem para você, lá fora muitas vezes não é bem assim, é diferente, mas é nesses lugares que eu e você precisamos deixar a luz de Cristo brilhar, fazer com que essas pessoas sejam influenciadas por aquilo que eu e você carregamos, porque o que nós carregamos é muito maior do que aquilo que está no mundo. O que nós carregamos é o poder transformador de Cristo. Da mesma forma que Cristo transformou nossas vidas, nós não podemos ser egoístas e também compartilhar dessa transformação a outras pessoas. Amém?